Bom dia, Rafa, querida, tudo bom? Ei, Denise, bom dia. Tudo Quero te jóia? E aí? agradecer, joia, quero te agradecer por ter vindo aqui e falar para o pessoal que esse aqui é um momento que eu estou criando aqui com a nossa turma, né, agora em 2022, a turma de formação, para a gente tirar dúvidas pertinentes ao tema de família e casal, que são dúvidas comuns, né, que aparecem nos alunos que estão entrando no curso. Então, nesse primeiro momento, eu convidei a Rafaela, mas está aberto para qualquer pessoa interessada na área. E hoje a gente vai falar mais especificamente de entrevistas iniciais, né, que é um contexto bem assim recorrente, onde aparecem muitas dúvidas, questões, interrogações dentro desse contexto, né, sobre entrevistas iniciais. Então, a gente vai ficar aí com uma abertura para questões espontâneas que você possa ter trazido, ou né, tenha uma ideia agora, ou tenha anotado, para a gente conversar um pouquinho. Tá bom? Ok, tá joia. Eu achei ótimo, né, ter esse espaço, porque para contextualizar um pouquinho, né, para o pessoal também ficar sabendo, eu ainda não atendo, né, famílias, então eu estou no atendimento infantil e adulto agora, e me vendo exatamente no momento com possibilidades de atender famílias, assim, para um caso específico, então vieram algumas dúvidas, né? Então, achei ótimo ter esse espaço. Ótimo. Posso começar? Eu anotei, Pode. assim, algumas questões. Tá. Isso. Então, assim, a primeira dúvida, assim, que me ocorreu é de que forma, né, que os casos de terapia familiar chegam nos consultórios, assim, se por um encaminhamento médico, ou pensei também, né, através de um encaminhamento escolar, outro colega, né, que encaminha para a gente, ou até mesmo pensei num membro de família, né, e eu acho que talvez de diversas formas mesmo, né, Denise? Uhum. Ótimo, ótima colocação. E para te responder, eu vou englobar todas as sugestões que você trouxe, né? A terapia de família, né? Quando a gente vai atender um grupo familiar, e aí independe da configuração, tá? Podem ser elementos consanguíneos, pai, mãe, filhos, pode ser avô com neto, pode ser irmãos, pode ter um tio, pode ter uma pessoa que trabalha na família há muito tempo e não tem consanguinidade, tanto faz, tá? Uhum. Isso a gente vai considerar que é um grupo familiar. E familiar é porque tem uma história junto, Sim. tá? Uhum. Então, o que vai caracterizar a ideia da família é uma construção de tempo que as pessoas elaboraram vínculos significativos, Ah, tá? legal. Então, não Uhum. necessariamente precisa ser consanguíneo. Agora, quem vai trazer, né? Quem é esse elemento que vai sugerir a terapia de família? Tudo que você falou muito bem colocado, né? Pode ser você, psicóloga, está atendendo um paciente e este paciente se incomoda, esse paciente individual está incomodado com questões relacionais e gostaria não só de se ver e ver a família introjetada, que é a terapia individual, né? Mas, Uhum. de fato, dialogar com os familiares num ambiente terapêutico, tá vendo que aí tem uma diferença, né? A Sim. terapia Uhum. individual trata da família introjetada. A terapia Certo. familiar, ela vai tratar da família real, incorporada ali, presente, tá? Então, Uhum. para além daquilo que eu imagino que minha mãe, meu pai, meu irmão têm, eles estão ali ao meu lado para dizer confirmo ou desconfirmo. Sim. E isso inaugura uma outra posição. Então, a Uhum. gente vai olhar para o laço e para duas personalidades concretas falando de um determinado tema. Então, pode vir pelo incômodo do nosso próprio paciente individual, pode vir porque um médico solicitou, um, um educador de escola solicitou, né? Então, assim, pessoas em torno também significativas naturalmente elas vão encaminhar, né, por afinidade, um elemento da família, né, que seria o porta-voz de Sim. outros.
né? E aí, Rafa, só para concluir, a gente ouve muito assim, a terapia familiar não funciona porque não são todos que vão. A gente não precisa de todos. A gente precisa dos elementos disponíveis. Ah, tá. Tá? Então, são os disponíveis. Aí a pessoa vai falar assim, mas o problema é com o meu pai. E o meu pai nunca vai na terapia. Então, não vou ter jeito de resolver o problema. Não é assim que funciona. A gente trabalha, olha que interessante, onde a porta está aberta. E onde que a porta está aberta? Talvez com a mãe, o irmão e o tio. Mesmo que o pai não vá. Né? Porque a saúde está onde as portas se abrem. Sim. Concorda? A saúde do grupo. Forma, pode falar. E, de certa forma, eu fico pensando, né, que né, a intenção é que haja mudanças a partir desses elementos disponíveis que podem aí incomodar, né, a outra, nesse exemplo aí, o pai, né, que ficou em casa percebendo essa diferença, essa mudança aí, né? Exatamente. E aí eu vou até trazer uma outra palavra, além do incomodar o pai, né? Os elementos que vão se trabalhar, eles também vão passar por um processo de ampliação do olhar. Sim. Tá? Então, ao invés de ver o pai como aquele problemático, começam a vê-lo como necessitado. Sim. Adoecido. Muito interessante. Entendeu? E ao mudar o olhar de pessoa problemática para pessoa necessitada e adoecida, limitada, nós mudamos a nossa disponibilidade frente àquela pessoa. Sim. Até porque ficar esperando do outro a mudança, né, Denise? Exatamente. Não é, né, o caminho aí, né, possível. Exatamente. Né? Possível realmente então, é essa ampliação e mudança, né? Exatamente. Exato. Então, eu comentei o seguinte, que aberturas para a gente atender a família sempre tem, né? No sentido daquela pessoa afetivamente mais próxima. Né? Então, num grupo onde a gente tem um problema familiar, uma questão, a gente tem uma proximidade com um irmão, ou uma mãe, ou um tio, e com ele a gente, disponível ele, a gente começa a conversar, vai para um campo terapêutico, a partir dali uma outra pessoa adere ao tratamento. Então, assim, alternativas existem, a gente não precisa esperar o ideal. A gente vai trabalhar com o possível. Eu acho que aí você já está entrando numa outra questão que eu coloquei aqui. Posso falar dela? Pode, vai lá. Que é como iniciar, né, ou propor atendimento para a família a partir de uma terapia individual de um dos seus membros, que é, né, justamente o caso assim onde eu estou me vendo mais agora. Exato. Olha que interessante que você está trazendo. Como iniciar ou propor uma terapia de família para um paciente individual, tá? Então, você trouxe aí um contexto. Vamos pensar numa coisa, Rafa. Essa ideia da terapia de família, ela pode surgir do profissional, ela pode surgir, no caso que você está trazendo, de um elemento da própria família que não está em terapia com você, mas que entra em contato com você, tá? Ou ela pode surgir do seu paciente, tá? Então, a ideia da terapia de família, ela também, vamos falar assim, ela vai ter uma tendência a vingar e acontecer a partir de onde vem essa sugestão, esta necessidade, tá? Então, vamos dizer, Rafa está atendendo a paciente Maria, tá? E Maria, individualmente, traz, digamos assim, relatos na terapia individual, como eu falei, de um incômodo relacional. Então, a própria Maria está falando para o profissional, olha, para além do que eu estou trabalhando, tem uma coisa que está me incomodando. Dá para a gente conversar em conjunto? Então, a necessidade é da Maria, tá? Outra coisa diferente disso, e que é muito comum, eu escuto muito isso dos nossos alunos, é o aluno falar assim, vou propor uma terapia familiar. Peraí, ele está atendendo um sujeito individual.
E ele, aluno, vê, até porque a gente está trabalhando isso, questões relacionais implicando, inclusive, na dificuldade da mudança individual daquele paciente dele. Sim. Ok? Aí, Sim. o aluno, talvez, até por ter essa visão ampliada, ele vai e fala assim para o paciente, seria bom você tratar a sua família. Ok? Pode dar certo, mas pode não dar. Uhum. Por quê? Como você própria colocou, pela resistência que o paciente tem em abordar no campo terapêutico aquele grupo no qual Sim. ele sofre. Uhum. Tá? Então, e aí entram outras questões, né? Que num primeiro momento... pode sair atropelando, né? Exatamente. E aí, isso que eu nem ia o falar. atendimento Isso dele vai para frente. Isso que eu ia falar. Perde-se tudo aí, talvez, né? Porque esse paciente individual, ao escutar a proposta do profissional, o terapeuta dele, que é para atender a família, onde que ele está sofrendo, pode ser que ele fale, peraí, eu achava que eu tinha um vínculo de confiança com você. Uhum. E que era só eu, entendeu? Uhum. Tipo você para mim. E você Sim. sugere um atendimento mais global, de fato, pode dificultar o atendimento individual, como você falou, jogar tudo a perder. Sim, sim, É interessante, né? Porque isso acontece muito na terapia de família. Quem está sofrendo e a demanda é de quem? Uhum. Porque, às vezes, a pessoa que está sofrendo, ela está acostumada com o sofrimento, adoecida frente ao próprio sofrimento e não quer sair do lugar ou nem melhorar. Até porque não vê alternativas. Porque de onde vem o nosso paciente? Muitas vezes ele vem demandado, como você está falando, por alguém da família. Casais, isso é muito comum de acontecer. Tá? O marido chega e fala assim, eu estou aqui porque minha esposa falou que se eu não fizer uma terapia individual, ela vai separar de mim, porque ela já está cansada, já está no limite. A demanda não é dele. Sim. Ele não quer separar dela. Porque ele não quer separar dela e ele já viu que ela está no limite, ele vem para a terapia individual. Pode dar certo? Pode dar certo. Se ele fizer uma aderência ao processo da terapia, tá? Se pela dor, pelo medo de ocorrer de fato a separação, ele se implicar no próprio comportamento. Uhum. Mas pode não dar certo. Porque esse influxo que ele tem para chegar na terapia, que é essa ameaça da esposa, ele pode ser, eu fiquei ameaçado agora e tal, aí ele até justifica para a esposa, estou me tratando, e vai na terapia, fica aquele tratamento superficial, é um longo processo, demora e não muda nada, então, assim, você vir demandado pelo outro, pode ser que dê certo, depende da implicação que a pessoa vai fazer no próprio comportamento, sim. Entendeu? Como como que vai acontecendo, né? Aí se ela vai se implicando mesmo, né? Exato. Com o processo dela, né? Exato. Ou não. Uhum. Né? Sim. E aí, Denise, eu fiquei, porque assim, tem a clínica aí, né, do trabalho, né, do Instituto, e aí eu fiquei pensando, assim, de como que esses casos chegam, se vocês trabalham com algum formulário que essas famílias precisam preencher, onde elas já colocam quem são os membros, ou uma queixa principal, né, porque aí vamos supor, eu no primeiro atendimento, se eu vou ter, né, isso em mãos, e aí, assim, como que eu vou direcionar esse primeiro contato com essa família, né? Se eu, por exemplo, se eu vejo que tem mais membros e que não estão presentes, se eu pergunto por eles, se eu chamo para uma próxima, né? Se eu fico ali na queixa principal deles e já direciono, ou se eu abro para a família falar à vontade. Queria, né, como é que funciona? Como que funciona. Tá, então vou te explicar um pouquinho, Rafa, é bom que isso fica para outras pessoas também, como que funciona a clínica escola do Instituto, tá? Porque isso vai variar.
tá? A nossa clínica escola, ela tem funcionado no modelo de coterapia. O que é a coterapia? 2 alunos farão o atendimento das famílias e dos casais que chegam, porque a gente atende exclusivamente família ou casal, né? Não atendemos individual. Então, 2 alunos fazem o atendimento de famílias ou casais simultaneamente, até o final do tratamento no modelo online, tá? Esses são os nossos alunos que estão no curso. Eles vão para a parte prática, tá? O que acontece? Num primeiro momento, eu vou alinhar os alunos. Alinhar os alunos é juntar a Maria com o João, que são meus alunos, aqui mesmo, numa conversa, e falar, olha, a coterapia funciona assim, funciona assado, qual que é a sua abordagem, qual que é a abordagem do outro. Tem vários, digamos assim, pré-requisitos para o aluno entrar em coterapia, não é todo mundo que consegue entrar em coterapia, né? Tem um ditado que fala assim, né, sozinho eu vou mais rápido, mas com outras pessoas eu vou mais longe, exato. Então, a gente precisa abrir mão, por exemplo, desse ritmo pessoal para trabalhar em coterapia, né? Então, não é todo mundo que consegue fazer um casamento profissional, tá? Mas, ok, vamos para a sua pergunta. Você pergunta um bom trabalho assim, também, né? Um bom trabalho. É um bom trabalho, porque quando a gente treina essa escuta em conjunto profissional, isso é muito mais além do que o profissional. Você treina um andar paralelo com outra pessoa na vida. Sim. Isso não é diferente de um casamento, tá? Guardado os devidos parâmetros. Entendeu? Então, assim, não é. A gente vai usar mesmos recursos no trabalho profissional, tá? Para alcançar um determinado objetivo que a gente tem, por exemplo, na conjugalidade. Tá? Então, vamos lá. Aí você pergunta assim: a família chega. O que os coterapeutas têm, né? Os profissionais têm algum roteiro a priori para sabem quantas pessoas são e tal. Então, a gente tem aqui no Instituto um contrato de prestação de serviços. Nessa hora, eu funciono apenas como secretária de quem está chegando, tá? Eu não esvazio a família, tá? Eu não pergunto qual é a queixa, qual é o problema, quem está brigado com quem, não pergunto nada, para não esvaziar, porque se eu pergunto, eles vão transferir comigo. E quando chegar nos profissionais, eles já chegam vazios. Ah, porque eu falei, porque eu falou, então, entendeu? Não quero saber, essa parte eu não quero saber, mas eu busco algumas informações. O que eu levo para os alunos? Vocês vão atender um casal homoafetivo, uma mora aqui, a outra mora no Japão, ou as duas moram juntas, ou vocês vão atender uma família de 5 pessoas, os pais têm tal idade, os filhos têm tal idade, moram na mesma casa ou moram em casas separadas, tá? Ou vocês vão atender um casal heterossexual e esse casal é recém-casado e a mãe da mulher mora junto, entendeu? Então, assim, são dados básicos. Questão ambiental, assim, né? Exato. Tá? Então, o que a dupla de profissional sabe de antemão quem são os componentes, a idade deles e o grau de parentesco. Isso vem num formulário, tá? Tem outros quesitos que vêm no formulário, mas para responder a sua pergunta seria isso. E essa dupla, então, ela já sabe ali, tem criança, não tem idoso, não tem, o grau de parentesco são casados, são namorados, isso que a dupla sabe. Quando a dupla inicia então você vê, eu não adoto nenhum papel por escrito, aonde que eu oriento os meus alunos a buscar dados. Não, mas não quer dizer que não existe. Existe, tá? Existem várias escolas, vários modelos, vamos falar assim, de anamnese para a gente fazer entrevista inicial. Tá? Estou falando o que eu busco. Primeiro, eu vou explicar um pouco por que eu não adoto.
Porque eu trabalho muito com o potencial criativo do aluno. Tá? Então, veja bem, como eu comentei, João e Maria, que são meus alunos, vão atender uma determinada família, o casal, pela primeira vez, aqui na nossa clínica escola. Tá? Então, o que eu, que sou supervisora, tenho? Eu tenho a característica do João, a característica da Maria, que são os meus alunos. Por isso, eu preciso conversar com eles. Saber o que você atende, o que você gosta, o que você gosta de fazer, qual que é a sua abordagem, a sua já trabalhou, não trabalhou, é a primeira vez, não é, está ansioso, não está. Isso é uma conversa minha com os alunos, para eu conhecer meu aluno, para saber quem vai fazer a clínica. Tá? Então, a partir desse primeiro conhecimento, eu vou falar agora a resposta que você me perguntou. Os meus alunos vão para a clínica online, sem papel, pré-definido. Tá? O que nós aqui no Instituto trabalhamos? Eu trabalho muito, porque eu acredito nisso, com o potencial criativo do aluno. Claro que tem algumas regras. Quais as regras que eu falo para o aluno? Vocês vão deixar a família falar. Normalmente, o aluno já fez algum atendimento, como você está falando, nem que seja individual. Então, o aluno sabe o que é um atendimento individual, a primeira sessão individual, tá? Então, os coterapeutas vão deixar a família falar. E, naturalmente, a família tem um porta-voz, tem alguém que fala, pode começar, não, começa você, pode falar. Então, alguém toma a voz, né? E fala, o meu nome é fulano de tal, o nome eles já sabem, porque está nesse formulário que eu envio para eles. Alguém fala, olha, nós estamos aqui por motivo tal. Esse motivo, num primeiro momento, é reduzido. É a ponta do iceberg. Tá? Então, o que eu falo com os meus alunos? É o que está ali incomodando ali, né? Aparente mesmo, né? E vai cair, Rafa. Esse motivo vai cair. Daqui a 3 sessões, eles não estão falando mais no motivo inicial. Tá? Então, é aquilo que a gente apresenta. Tá? E é muito interessante que a gente tem aulas aqui, né, para esse contato inicial, né, mais assim aprofundadas. Então, assim, você vai se apresentar para 2 profissionais com um certo cuidado e um certo verniz. Tá? Então, você vai falar alguma coisa, o outro não sabe se sabe mais ou menos se dá para falar, porque tem muitos elementos da família que fala, posso falar? Né? Posso falar? Pede permissão, né? Aí você escuta N respostas, né? Não precisa falar disso, e você sempre volta nesse assunto, ou então pode falar, aqui é lugar de falar, né? Então você tem várias respostas frente a esse contato real que eu falei, né? Assim, de 2 pessoas juntas para tratar de um determinado problema. Então, o que os profissionais vão fazer? Eles vão deixar a família falar. Então, a família vai trazer o problema, que é esse pedacinho pequenininho, que é a ponta do iceberg, a família vai trazer, aí é que eu falo, presta atenção no que eles não falam. Presta atenção como eles falam. Isso é muito mais importante que a ponta do iceberg. Se eles estão na mesma câmera, porque nós estamos no modelo online, né? Se eles estão em câmeras diferentes, se eles ficam escondidos, ou se os 2 apresentam, se eles ficam descansados, relaxados, ou se aproximam da câmera ou se afastam. Então, tem vários elementos que a gente vai captar. Se eles ficam assim, não muda de posição. Tem vários elementos que a gente vai captar, vamos falar assim, de temperatura deles, né? Na hora que eles vão expressar. Então, os nossos, 2 profissionais alinhados escutam muito melhor do que um. Sim. Tá? A gente perde menos. Melhor, eles escutam coisas diferentes ali também. Exato. Então, eu sugiro papel para anotar, mas não papel com perguntas prévias. Tá? A gente vai falar que a gente tem pelo menos 4 sessões de entrevista inicial, que são as 4 primeiras sessões, uma por semana. Tá? Entrevista inicial para você entender a palavra que a família usa,
se ela é uma família mais erudita, se ela é uma família mais brincalhona, se ela é uma família mais inibida, se é uma família que usa muito silêncio, que não fala, né? Ou Denise, e a gente faz alguma devolução dessa percepção? Boa colocação. Aí a gente vai entrar num pontinho mais profundo que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, num primeiro momento, vou até anotar isso aqui, devolução da percepção que o profissional tem, né? Num primeiro momento, o que o profissional vai fazer? Ele vai deixar a família falar. E nisso, o profissional vai se permitir imprimir, ficar impressionado no bom sentido, tá? No sentido de marcar impressões frente àquilo que ele ouve, tá? Então, haverá lacunas. A família não vai falar muita coisa que, por exemplo, na hora da supervisão, eu vou virar e falar assim: quando isso aconteceu, a criança já tinha morrido, aí o aluno não vai saber me responder. Por quê? Porque tem informações que a família não fala, ela não dá uma informação cronológica. Ela fala fatos importantes. E nós, enquanto estamos escutando, eu oriento dessa forma, né? Escuta o que é significativo, que é o que eles vão trazer, tá? Depois, com o correr das 4 sessões, que a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça. Sim. Tá? Eu não gosto dessa formalidade, quem foi. Uma postura aí de realmente de ouvir, né? De escuta, isso, sem atropelar, né? Sem ansiedade. Perfeito. Agora eu entro na sua pergunta. E o que nós, profissionais, devolvemos para o paciente? Aí, Rafa, é que vem assim, eu entendo como a mágica do processo terapêutico, que não está nos livros, a gente tem um monte de livro para estudar, mas a mágica está no laço que você vai fazer com a pessoa. Aquele encontro da Rafaela com um determinado casal, uma determinada família, é o seu interesse de Rafaela pela problemática da família, tá? Portanto, se você fizer uma pergunta mais específica para aquela família, vamos chutar aqui, vamos supor que você, devolução do profissional, tá? Vamos supor que você vira e fala, a família não fala sobre, vamos supor que ela não está falando sobre um determinado assunto, vamos supor que seja sexo, que é um tabu. Em algum momento, você, Rafa, se sente segura. Isso é importante, se sentir segura. Para tocar num determinado assunto que, como eu falei, veja o que eles não falam. Para você falar. Então, você pode falar, olha, vocês falaram de várias coisas e tal, mas quando vocês aproximam da parte do relacionamento sexual, nenhum dos dois aprofunda. E eu fiquei curiosa em relação a esse silêncio. Então, Rafa, veja bem, como é que a gente pode falar? Um interesse genuíno. Um interesse original. Agora, não estou aqui prescrevendo que tudo aquilo que o profissional tenha como interrogação, que isso está surgindo como uma interrogação, você deva fazer colocação para o seu cliente. Não é isso que eu estou falando. Tá? Eu estou falando, se você se sentir segura, se você sentir que tem um envolvimento e dentro de si uma permissão para dizer, pode dizer, ainda que eles respondam, disso nós não queremos falar. Sim. Entendeu? Ainda que a resposta seja essa. Mas fica anunciado ali no campo terapêutico que você ouviu que eles não falaram. E você se interessou em perguntar. Entendeu? Então, essa devolução da percepção, eu falo isso com os meus alunos. Por isso que eu trabalho com o potencial criativo do aluno. Tá? Agora, se o aluno está inibido, gente, o que eu que estou do lado de cá vou fazer? Eu vou trabalhar com a inibição. Entendeu? Eu vou ver, bom, mas você perdeu várias oportunidades de fazer várias perguntas. O que aconteceu? Ah, porque eu estou
com medo, porque a mulher é muito inquisidora, ela quer que eu acerte sempre, ela faz muitas perguntas. Então, você vê que tem um outro, digamos assim, construção na relação entre o profissional e há um elemento ali da família que está deixando o profissional inibido. Então, eu preciso trabalhar o quê? Essa condição do profissional, primeiro, tá? Criar um campo de maior disponibilidade, segurança, desinibição com respeito, para que ele possa conseguir se colocar com mais autenticidade frente à família. Porque o que vai manter a família é este laço, é essa autenticidade. É o profissional, de fato, se interessar. Gente, a gente não pode ficar, como é que fala assim, ligado eu devo isso, não devo aquilo, não sei o quê, porque senão você fica gelado. Pois é, eu estava até pensando aqui, né, na hora que você trouxe que nas 4 primeiras sessões a gente, né, que a gente fica mais ali ouvindo, né, e aí em alguns momentos acho que fazer essa devolução, né, de forma aí, né, a perceber aí, criar os laços. Aí eu fiquei pensando assim, como que é importante a gente ter alguma cautela, mas aí ao ponto talvez de não travar, né, de não congelar. Porque, por exemplo, se eu percebo, né, que um toma muito mais à frente e não deixa o outro falar, eu acho assim que eu talvez ficaria incomodada com isso e tenderia a querer segurar um pouco a bola de um ali. Mas isso, por outro lado, pode incentivar, tá vendo? Eu falei que você fala demais, que você conversa muito, sabe? Assim, fiquei pensando nisso, assim, também até que ponto, e também vão surgir mesmo os conflitos, né? Não tem como, né? É isso mesmo. E também, quando esses conflitos também tomaram uma proporção muito mais agressiva aí, né? Como que a gente pode aí atuar fazer também. o manejo, exato. Então, assim, são questões muito comuns no dia a dia, isso que você está trazendo, tá? A primeira questão que você trouxe foi o paciente, você está à frente de 2 pessoas, um fala muito, isso incomoda o profissional, né? E você gostaria de dar a voz ao outro ou segurar um pouco esse que está tomando. Nossa, isso é muito frequente de acontecer. O que acontece aqui conosco, na clínica? Todo dupla de profissional tem, após cada sessão, um horário de supervisão, tá? Então, essa dúvida que você está trazendo hoje aqui na nossa live é uma dúvida que o aluno traria. Olha, não dá para falar, a pessoa domina e tal. Então, a gente vai sugerir, né, que em algum momento o profissional possa ser didático. Terapia não é didática, né? Terapia é um processo de construção conjunta, o profissional com o cliente, de um caminho para que o cliente alcance respostas que hoje ele tem apenas como questões e interrogações, tá? E isso não é faça isso ou faça aquilo. Isso não é assim que funciona, mas nós profissionais podemos usar alguns recursos didáticos. Por exemplo, vamos dizer que o profissional vai falar para aquele que fala demais. Fulano, eu já ouvi do seu ponto de vista vários detalhes, você contribui, né, assim, trazendo minúcias da história. Ok. Agora eu gostaria de pedir a sua contribuição. Eu e você vamos escutar a colega, no caso a esposa, a mãe, a filha, a parceira falar. Então, é uma didática que você vai usar no campo terapêutico, isso também está funcionando como um enquadre, tá? Veja, você está assumindo uma posição de autoridade, pedindo a contribuição dele no silêncio, para que ela fale. Outro recurso que a gente pode usar, o bastão da fala. Não é sempre que dá certo, mas o bastão da fala é um objeto que você vai pedir a família ou o casal para pegar e
enquanto o objeto estiver na mão daquela pessoa, ela está com a palavra. Quando ela finalizar, ela vai passar o objeto. Ela vai passar. Ah, bacana, né? Uhum. Agora, depende da condição da família, porque senão tem família que toma o objeto da mão do outro, entendeu? Então, assim, e aí vai chegar na outra coisa. Pode falar. Não, por isso é importante as primeiras sessões para ir observando a dinâmica, né, da família. Exato. Né? Então, a gente vai vendo, Rafa, o nível, inclusive, de agressividade, porque pode acontecer de alguém tomar o objeto do outro, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente vai entrar num campo de um inusitado, um campo que a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. Tá? Então, nós que vamos tratar desse psiquismo do outro, a gente precisa estar preparado, veja, com 2 ferramentas básicas, nós profissionais, tá? Um espaço para conter, quer dizer, receber aquilo que vem, porque não adianta, Rafa, a gente falar, você não pode agir com essa agressividade, você está cortando. Sim. Entendeu? Esse que é a questão que o outro reclama, ele é agressivo. Se você fala, você não pode agir, para que está no campo terapêutico? Sim. Uhum. Concorda? No que está acrescentando ali, né? No que está provocando uma mudança. Exato. Então, eu falo assim, existem várias formas, esse é apenas o meu jeito de pensar, não é o correto, é um jeito, tá? Mas eu tendo a gostar dessa forma, concordar, Denise. Uhum. É um grande desafio, tá? Por isso que eu gosto de 2 profissionais, porque um sustenta o outro, tá? Um sustenta o outro, e aí ele poderia... O que nós precisamos como ferramentas? Primeiro, abrir um campo para que a família deposite a sua angústia, o seu sofrimento, e vai aparecer a agressividade. Vai aparecer a dor, vai aparecer o choro. Então, a gente precisa... Não, aqui, mas peraí, não precisa chorar tanto, não dá para cortar. Você precisa encampar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer uma coisa que é o limite. É o limite. Uhum. E este limite, Rafa, não está dissociado do limite do seu psiquismo, que é profissional, do meu psiquismo, que sou profissional. Uhum. Entendeu? Então, essa que é a beleza de oferecer o nosso psiquismo para o tratamento. Por isso que a gente precisa ler, a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo, que é construir alguma coisa em conjunto. A gente precisa do campo da supervisão, da terapia. A terapia, né? Eu estou achando fantástico. Agora eu fiquei ainda mais empolgada para começar, porque é muito rico, né, Denise? É muito rico, assim, o aprendizado. E de estar trabalhando com outro colega, né? Nunca atuei dessa forma, eu acho assim, que deve ser fantástico. É rico e é um grande desafio, né? Sim. Porque a gente se oferece para trabalhar o psiquismo do outro e, ao mesmo tempo, a gente se oferece para dar a cara a tapa, né? Você está ali no cenário do bom combate, concorda? Sim, né? Com certeza. A gente não sai sem marcas. Uhum. Que bom! Isso aí. Né? Rafa, eu te agradeço, né? Assim, é um momento bem assim curtinho para a gente poder conversar. Agradeço a sua participação, as suas perguntas. Uhum. E deixamos aí aberto a oportunidade. Aí. Ok. Tá bom, Foi querido? ótimo, viu? Muito obrigada. Um beijo. Beijo.